Irmãos e irmãs, uma grande alegria estar aqui e celebrar esta missa em Mafra. Eu venho de uma região do Brasil que, se não fosse a atuação de Dom João V, que construiu o Palácio de Mafra, nós seríamos espanhóis. Porque o Tratado de Tordesilhas nos colocava no lado da Espanha. A nossa cidade foi iniciada em 1719 e, pela esperteza dos portugueses, eles começaram a fundar lugares e povoar lugares, colocando nomes portugueses. Ali a 60 quilômetros de Cuiabá tem um lugar chamado Guimarães, Chapados Guimarães. Logo, rio abaixo, milhares de quilômetros, mas rio abaixo, está o Forte Coimbra. Ao norte, o Forte Príncipe da Beira. E tudo isso foi colocado no Tratado de Madrid, onde os portugueses chegaram com o argumento: olha, nós já estamos lá. Então foi colocada a coisa uti possidetis, como possuís, assim também é o território. E hoje, graças a Deus, somos parte dessa bela família portuguesa. Então é uma alegria vir celebrar aqui em Mafra, né, porque está tão ligado à nossa história. Também uma alegria celebrar essa missa hoje, dia 8 de outubro, porque hoje seria aniversário de 59 anos da minha falecida irmã, Ana Cristina. Então minha família, minha irmã está aqui, Kátia, a minha irmã mais nova, né? E a Ana está lá no céu, e a minha família lá no Brasil, né, está unida a nós nessa Santa Missa e pela alma da Ana. O Evangelho de hoje é o Evangelho do Pai Nosso. São Lucas é o evangelista da oração de Jesus. Ele, mais do que todos os outros evangelistas, insiste continuamente em Jesus rezando. Ele quer transmitir para nós, né, a verdade de que Jesus rezava. E deveria nos causar grande espanto o fato de Jesus rezar. Por quê? Porque Jesus não precisava rezar. Como assim, Padre? Claro, Jesus é Deus. E sendo Deus que se fez homem, a humanidade de Cristo, a sua alma humana, estava tão unida a Deus que não precisava rezar. Vejam, vamos dizer com clareza. Nós, católicos, cremos que existem os santos. E, claro, existem graus de santidade. O grau mais elevado de santidade, que é aquilo que Santa Teresa d'Ávila chamaria de sétima morada. Os santos de sétima morada, santos, seres humanos como nós, eles não precisam mais rezar. Por quê? Porque quando se entra nesse último estágio da santidade, o santo de sétima morada tem a experiência, é experimental, tem a experiência constante de que sua alma está unida a Deus. Ele experimenta a inabitação da Santíssima Trindade. Sim, isso existe. Então existem santos que já chegaram a um tal nível de santidade que não precisam mais parar para rezar. Claro que eles vão à missa ou celebram missa, claro que fazem as orações como todos os outros, mas aquelas pessoas estão vivendo aquilo que nos diz a Sagrada Escritura: orai sem cessar. Eles oram constantemente, ininterruptamente, até quando dormem, eles estão vivendo aquela união com Deus.
Ora, se os santos de sétima morada são assim, Jesus, muito mais. Jesus está unido a Deus não porque está na sétima morada, está unido a Deus porque Ele é uma pessoa divina, é a união hipostática que nós dizemos, não é? Mas se Jesus estava tão unido a Deus o tempo todo, se a alma humana de Jesus estava unida a Deus, por que Jesus rezava? Então pronto, agora vocês entenderam como deveria nos causar espanto que Jesus rezasse. Jesus rezava porque Jesus queria nos ensinar e ser exemplo de como é que nós somos humanos. Um ser humano reza. Para nós sermos verdadeiramente humanos, nós precisamos rezar. Por quê? Porque é o que define o que nós somos. As árvores não rezam, os animais não rezam, eles não conseguem estar diante de uma presença invisível de Deus, com consciência. Nós seres humanos, nós temos consciência. Os computadores podem ter aquilo que chamam inadequadamente de inteligência artificial. Aquilo não é inteligência verdadeira, aquilo é só uma calculadora muito rápida, né? Eles fazem muito mais, de forma mais rápida, mais precisa do que nós, mas aquilo lá é um raciocínio artificial, não é inteligência. Ora, os computadores não sabem que eles existem. Um computador não sabe que ele existe. O computador não entra em crise dizendo assim: nossa, estou ficando velho, o meu dono vai me jogar no lixo, vai me substituir por outro. O computador não sabe que ele existe. Ele não tem consciência. Somente nós temos consciência. O cachorrinho, o gatinho, a vaquinha não tem consciência. Eles têm a percepção das coisas. Muito bem, a vaca vê a grama verde, o mato, vai lá comer o capinho. Muito bem, que beleza. O cachorrinho vê a ração, vai lá comer. Mas isso não é consciência. Eles não refletem a respeito deles mesmos. Eles não perguntam o que é que eu estou fazendo no mundo. Eles não perguntam para onde eu vou. Os animais não ficam deprimidos. Os animais não se matam. Não cometem suicídio. Não tem crises existenciais. Mas nós temos. E por que temos? É um defeito nosso? Não. Nós temos porque nós somos abertos para Deus infinito. Nós temos a abertura para o ser que é Deus. E é isso que define o ser humano, essa grande abertura para o transcendente. E por isso, quando nós, faz parte da nossa saúde, faz parte de sermos seres humanos saudáveis, termos um relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, você adoece. Adoece. Você vai dizer assim: mas padre, eu conheço gente que reza o tempo todo e é doente. Eu vou dizer, é verdade, chama-se neurose religiosa. O que é a neurose religiosa? É aquela pessoa que vai rezar, não porque vai se encontrar com alguém, mas vai rezar porque está esmagado por um sentimento de culpa, um moralismo e uma necessidade de apaziguar a culpa. Tá bom, isso é doença, mas isso não é a nossa santa religião. Não é aquilo que Jesus veio trazer ao mundo. O que Jesus veio trazer ao mundo é o fato de que nós podemos nos comportar como familiares de Deus. Quando orardes, dizei: Pai. Pai. Por quê? Porque Deus
infinito amor, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Então, vejam só a Trindade, vejam como funciona a coisa. O Pai enviou o Filho, que nasceu da Virgem Maria, para que, quando esse Filho, que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitado, subiu aos céus, nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Olha a Trindade. Pai envia o Filho, e agora nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos une ao Filho. Todo o cristianismo, toda a nossa santa religião católica consiste nisso, em as nossas almas estarem intimamente unidas à alma de Jesus pelo poder do Espírito Santo, pela unidade do Espírito Santo. Então, isso que eu estou tentando ensinar para vocês, São Paulo resume de uma forma magistral, dizendo: nós não temos um espírito de escravos, mas nós temos o espírito de filhos que clama Abba Pai. Ou seja, nós podemos chamar Deus de Pai. Por que podemos chamar Deus de Pai? Isso para nós, as pessoas hoje em dia acham que é óbvio ser filho de Deus. Não é óbvio ser filho de Deus. Quando o seu filho nasce, se o seu filho ainda não é batizado, o seu filho não é filho de Deus. O seu filho é filho seu. Filho de peixe, peixinho é. O filho da vaca, o bezerrinho. O filho da égua é o potrinho, o cavalinho. O filho do cachorro é o cachorrinho. Ora, o filho é da mesma natureza do pai ou da mãe, sim ou não? Isso é óbvio. Não merece o nome de filho quem não é da mesma natureza de quem gerou. Portanto, só existe um único filho. É Jesus. Porque ele, sendo gerado por Deus Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ele veio a esse mundo, nasceu também da Virgem Maria, da mesma natureza da Virgem Maria, filho de Deus e filho do homem. Ele é o único homem que pode olhar para o céu e dizer Pai. Só ele, mais ninguém. Mas ele quis estender isso a nós como? Fazendo de nós membros do seu corpo. Membros do seu corpo. Hoje, no almoço, a mãe do Padre Francisco preparou para nós uma deliciosa galinha acabilhada. Aquela galinha é filha de outra galinha, da mesma natureza, sim ou não? Mas porque eu almocei e agora aquela galinha faz parte do meu corpo. Olha aqui, tem galinha aqui na minha orelha, tem galinha aqui no meu nariz, tem galinha aqui no meu queixo, tem galinha na minha mão. Na viagem de Coimbra para cá, dentro do carro, a galinha foi se distribuindo por todo o meu corpo. Eu sei, vou voltar para o Brasil com alguns quilos a mais. Porque aqui a gente levanta da mesa do pequeno almoço para sentar na mesa do almoço. É uma coisa incrível. A gente fica nos tratando aqui. O português, quando quer receber bem, dá de comer. Então, eu
vou levar pedaços de Portugal no meu corpo aqui, vai. Foram 10 dias em Portugal, 10 dias comendo. Mas veja, a galinha não é filha da minha mãe, não é filha do meu pai, mas agora se tornou. Sim, olha que mágica extraordinária. Vocês podem dizer, hoje eu vi uma galinha celebrando missa. Por quê? Ou melhor dizendo, uma ex-galinha. Uma ex-galinha celebrando missa. Porque agora faz parte do meu corpo. É filho do meu pai e da minha mãe, da minha natureza. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele faz de nós membros do corpo de Cristo. Nós estamos muito unidos a Jesus e por isso, em Jesus, por causa do nosso batismo, o Espírito Santo derramado sobre nós no batismo, em Jesus, nós podemos olhar para o céu e dizer verdadeiramente, Pai. Pai. E é isso que Jesus está nos ensinando hoje. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós não estamos fazendo poesia. Faz de conta que Deus é meu Pai. Não, Ele é meu Pai porque em Cristo, o Cristo é meu. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu estou muito unido a Ele e, portanto, eu sou filho de Deus. Mas vejam só. A minha irmã que faleceu, a Ana, ela faleceu de cancro. Por quê? O que é o cancro? É quando uma parte do seu corpo, que é parte do seu corpo, começa a se comportar como se fosse de outra natureza. As células começam a se multiplicar, não obedecendo aquilo que é o metabolismo normal do seu corpo. O seu metabolismo, as células vão se multiplicando, vamos supor aqui uma comparação, a 10 km por hora, as células do cancro começam a se multiplicar a 200 km por hora. Começa a se comportar de outra maneira. Então o que acontece? Nós somos filhos de Deus. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho que me comportar como Cristo. O peixe se comporta como filho do peixinho, se comporta como filho do peixe. Ou seja, ele respira debaixo d'água, está feliz da vida. O filho da vaca, o filho da galinha se comporta como aquilo que gerou. Então, a filha da galinha se comporta como galinha. Mas o Filho de Deus, se nós somos filhos de Deus unidos a Jesus pelo Espírito Santo, nós precisamos nos comportar divinamente. Aí você vai dizer assim, Padre, é impossível. E eu vou dizer, é impossível. Mas, pela ação do Espírito Santo, ao qual nós nos abrimos na oração, Cristo se une à nossa alma e nós começamos a ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Esses dias passados nós ouvimos horrorizados a notícia do assassinato do Charlie Kirk. Eu peço sempre desculpas que eu não sabia da existência de um Charlie Kirk até que ele morreu.
Não sabia mesmo, não sabia quem era esse homem. Também não sabia que ele era casado com uma católica. Fiquei sabendo aqui em Portugal que me disseram. Eu achava que era evangélica como ele. Mas eu assisti a transmissão do funeral, assim deram o nome de funeral, num estádio de futebol, num super ginásio. Fizeram cerimônia, o caixão não estava lá, então resolvi, chamaram de funeral. Em que a esposa do Charlie Kirk, católica, ela me impressionou enormemente. Ela, no seu discurso, ela falou assim: esse homem, esse jovem que matou meu marido, e ela parou, embargada de emoção, voltou atrás e disse: esse homem, esse jovem que matou meu marido, parou outra vez, embargada, voltou, recuperou as forças e disse: esse homem, esse jovem que matou meu marido, eu o perdoo. Ora, é evidente que isso não é a mulher de Charlie Kirk. Isso é Jesus. Jesus nela. Isso é a ação do Espírito Santo unindo a alma de uma pessoa, de uma filha de Deus, a Cristo, e ela está se comportando como Cristo, sim ou não? Sim. Quem foi que disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem? Foi Jesus. O ser humano não perdoa dessa maneira. Isso não é uma mulher se comportando humanamente. Isso é uma mulher se comportando dignamente. E nós todos devemos trilhar esse caminho. Devemos ter uma vida de oração, uma vida intensa, uma vida fervorosa, em que nós tenhamos uma vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração. O Evangelho de hoje é o Evangelho que nos chama a ter vida de oração. A nós, o que é que você faz quando você tem vida de oração? Você é Jesus, que movido pelo Espírito Santo fala ao Pai. Você é Jesus, que movido pelo Espírito Santo ouve o Pai. Você é Jesus, que movido pelo Espírito Santo recebe os sentimentos de Cristo. Essa é a nossa vida de oração. É um encontro com Deus. Nossa vida de oração é encontro com uma pessoa. Isso não é adoecedor. Gente, tem gente que fica com medo de ser bastante católico e bastante cristão, porque, não, eu vou ficar doente. O amor não adoece ninguém. Nunca vi uma pessoa ficar doente porque é movida pelo Espírito Santo e pelo amor divino. Isso não existe. Existe neurose religiosa, mas quando a pessoa transforma a oração não no encontro com Deus, mas transforma a oração numa neurose, num dever, numa prestação de contas. Claro que a oração é um dever. Claro que nós precisamos prestar contas, mas ela não é isso somente, e não é isso principalmente. Vejam só, vamos lá, quem é casado aqui, levanta a mão. Coitados. Vejam, imagine só que o esposo faça uma lista, um checklist dos seus deveres para com sua esposa. Então está lá escrito na lista dele: acordar de manhã e sorrir para ela. Pronto, fiz. Levar as crianças na escola. Fiz. Voltar para o almoço e elogiar a comida dela. Fiz.
Não olhar para a vizinha que é muito mais bonita que ela. Isso. Vejam, um esposo que se comportasse assim estaria cumprindo o seu dever, sim ou não? Sim, mas amor é outra coisa. Se ele verdadeiramente ama, ele faz tudo isso sem precisar do checklist. Ele faz tudo isso porque fica natural. Ele faz tudo isso porque é da natureza do amor amar. Então nós somos chamados a ter um relacionamento de amor com Jesus. Um relacionamento de amor com Deus. Isso é a vida de oração, não é um dever. É um dever também, claro que é um dever. Vai dizer que não é dever do marido não cometer adultério. É um dever dele. Mas uma vez que você ama, você não precisa de lei. Você já faz a coisa. Eu não preciso de um mandamento para dizer assim: não matarás a tua própria mãe. Isso é um mandamento, mas eu não preciso dele. Eu amo a minha mãe. Não me passa pela cabeça a hipótese, não somente de matá-la, mas eu não quero sequer que ela morra. Porque o amor é assim. Estamos de acordo? Então eu não preciso de lei porque amo. Nós não precisaríamos de lei para a oração. Nós precisaríamos somente rezar, nos encontrar com quem amamos, ter saudade de estar com Ele, querer nos apaixonarmos por Jesus, estar com Ele o tempo todo e amá-lo. Essa é a vida de oração. Então Jesus passava noites em oração. Jesus era visto em oração. E devia ser um espetáculo, uma coisa linda ver Jesus rezar. Tão bonito que os discípulos dizem no Evangelho de hoje: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou também aos seus discípulos. Jesus estava rezando e eles veem ele rezar: nossa, eu quero ser assim também, eu quero rezar assim também. O entusiasmo, vendo a felicidade, a alegria, o corpo, o rosto de Jesus devia ser uma coisa linda de ver Jesus rezar. Então, e nós? Não vamos também? Não vamos amar também? Peçamos a Deus, então, nessa Santa Missa, que Ele verdadeiramente nos dê essa graça da oração. Mais uma vez, falo da alegria de estar aqui celebrando essa missa com vocês. Mais tarde, à noite, às 21h30, nós estaremos juntos na conferência, né? E estar aqui com vocês, mas desde já, celebrar essa Santa Missa pedindo a Deus a graça de sermos muito unidos a Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.